E aí, galera do canal Raiz Fla 80, beleza? Tô chegando aqui na área para trazer mais informações, notícias do Flamengo aí nesse dia maravilhoso de sábado, galera, todo mundo curtindo aí, uns trabalhando, outro curtindo o dia, tá um calor danado aí, né, galera? É isso aí. Já peço a você aí, ó, curte, compartilha. Vamos comentar aí o que você acha mais interessante. Não esqueça que a gente está no YouTube, Instagram e TikTok com notícias para você. Valeu? Vamos resenhar então, galera. Vamos resenhar. Hoje o Flamengo tá de folga, galera. Galera, eles estão folgados hoje aí. Pegou uma folguinha para curtir com a família no restaurante, curtir uma praia, que hoje está dando praia aqui no Rio de Janeiro. Tá maneiro a beça, então eles vão folgar, elenco todo aí, sem nada pra fazer de manhã, de tarde, de noite, então tá todo mundo curtindo, porque a partir de amanhã o bicho vai pegar, galera, o bicho vai pegar porque nós temos aí uma sequência de jogos maneira a beça, né, galera? Todo mundo sabe aí, já falei aqui várias vezes no canal que a gente vai começar voltar, né, no caso, dia 2/4, galera, aí contra o Bragantino, lá em Bragança Paulista, naquela quinta-feira bacana, 21 horas, tô doido, galera, cara, não aguento ficar sem o Flamengo, não sei vocês, comenta aí, galera, como é que é ficar sem jogo do Flamengo? Como é que a gente vive, respira? Não dá, galera, pô, você fica muito ansioso, não dá ficar nervoso, ficar contando os dias, as horas, meu Deus, se não é vocês aqui para eu trocar uma ideia sobre o Flamengo, eu fico maluco, não dá. Então, dia 2, aí, recomeça aí, depois da data FIFA aí, depois do Brasil, Jogos do Brasil, o último jogo vai ser dia 31 contra a Croácia aí, então, a gente já tá mais aliviado que dia 2, quinta-feira, Flamengo vai jogar. Lá, contra o Bragantino, a gente precisa trazer esses 3 pontos para casa, né, pra gente colar no Palmeiras, que o Palmeiras é líder, e a gente não quer ficar muito distante, a gente quer ficar coladinho com eles aí, pra quando chegar lá depois da Copa do Mundo, a gente tá em parelho ali, dá uma corrida aí, uma flechada, e ganha esse campeonato brasileiro aí, né, galera? É isso aí. Lembrando que também dia 8/4 começa a Libertadores pra gente. A gente vai jogar lá na altitude do Peru, lá em cima do alto do morro, contra o Peru, né? No Cusco, né? O time é o Cusco. Vai cair numa quarta-feira, dia 8, galera. E vai ser 9h30 da noite aí. O Flamengo dá o pontapé inicial para sua quinta glória eterna. Eu tô confiante. Léo Jardim chegou, né? A gente vai ter reforços no meio do ano que a gente vai falar sobre isso. Uma galera subindo aí da base e tal. Tem muita água para rolar aí até o fim da Copa, né, galera? Então a gente tem que ficar na expectativa aí, né, do Mengão, né, com as aquisições que vão vir da janela do meio do ano, né, essas coisas todas. E a gente fica na expectativa aí. Mas é isso, galera. Dia 8, aí a gente joga contra o Cusco lá em cima na altitude do Peru. Valeu, galera? É isso. E contra o Bragantino, todos nós sabemos já que o BH volta, já tá melhorado da pubalgia, tá tranquilo, vai jogar, vai ser relacionado, né? Bom, a gente não tem a escalação, tá muito longe, mas a gente tá presumindo que ele jogue, né? Eu acho que o Léo Jardim vai querer testar ele, né? Vai querer testar, afinal de contas eles não jogaram ainda juntos, né? Tô falando Léo Jardim aí contra o Bruno Henrique, então acho que é uma grande oportunidade aí para ele já testar aí o nosso BH Rei dos Clássicos. E quem tá voltando também é o Saul, galera. Tá lembrado do Saul? Lembra do Saul? Então, galera, Saul tá voltando, né? Ele fez aquela operação e provavelmente até o final aí de abril, né? Esse mês que vai entrar próximo, o Saul já deve estar jogando. Eu acho que talvez para dia 8 não, mas para os próximos jogos da Libertadores ele já vai estar relacionado, provavelmente daqui a pouco já vai estar treinando com bola, ele está na academia fazendo aqueles fortalecimentos, né, que o profissional precisa depois de uma operação, né, lembramos do Pedro aí, quando
teve aquela fratura e tal, então é aquele processo, demora, né? Então a gente tem que aguardar aí nosso meio-campista aí voltar e vai voltar firme e forte, né, galera? Vamos contar que o Flamengo também vai trazer os convocados da seleção, né, galera? Eu acho que nem todos vão conseguir, porque, olha, a gente tem aí Danilo e De La Cruz, né? Ainda não jogaram pela seleção, né? Eles provavelmente pode ser que joguem, né? Ainda vai ter jogos aí, mas a gente tem Pulgar, Arrascaeta aí, né? Varela jogou, Plata jogou, apesar de que o Plata não tá sendo mais relacionado, aquele problema do Plata, coisa e tal, que a gente já falou aqui várias vezes, então a gente vai falar isso. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Varela jogou os 90 minutos, né? Léo Pereira vimos aí que jogou, Carrascal também jogou, então assim, galera, por que acontece para trazer os jogadores, né? Tem jogos que estão acontecendo nos Estados Unidos e tem jogos que estão acontecendo na Europa. E a última data de jogo, né, dentre as seleções, vai ser no dia 31. É perto do dia 2, tá ali pertinho, 2 dias. E não sei se o Flamengo vai conseguir trazer os jogadores da Europa. Possivelmente ali dos Estados Unidos é bem pertinho, poucas horas de viagem aí, eu acho que eles conseguem trazer, né? Tipo Léo Pereira, Danilo, coisa e tal. Mas os outros jogadores que estão na Europa possivelmente não conseguirão, galera. Então a gente vai jogar com o que tem contra o Bragantino. E ainda assim, né? Se eles voltarem, vamos ver a carga de jogo que eles tiveram no dia 31 para ver se realmente vai conseguir ser relacionado, vai ficar no banco, né? Porque, convenhamos, né, galera? Bragantino não é esse bicho-papão todo, né? Nem tá entre os 10 primeiros na tabela do Brasileirão, tá lá embaixo, coisa e tal. Apesar de que ser historicamente bem difícil o jogo lá em Bragança Paulista contra o Bragantino. Mas quando ele virou a Red Bull Bragantino, né, nessa nova fase do Bragantino, aí até que o Flamengo tem conseguido aí algumas vitórias e tal. Ano passado até a gente ganhou lá dentro, lá e aqui dentro, né? Ganhamos lá em Bragança e ganhamos aqui no Maracanã. Então, assim, aquele tabu tá cada vez mais distante, né? De ser difícil, cara, do Bragantino lá dentro e tal. As coisas vão evoluindo, o futebol vai evoluindo, as coisas vão mudando e, logicamente, né, as coisas vão acontecendo, né, não, galera? Então, assim, é bem tranquilo da gente pensar nisso daí, a vitória do Flamengo cada vez mais recorrente aí dentro dentro lá do Bragantino, do Bragantino, né? Eu vi uma reportagem muito bacana, galera, e eu gostaria de comentar com vocês, né, que eu vi no canal do Paparazzo Rubro Negro, né, esse canal que eu sigo aí, bacana pra caramba, há muitos anos eu sigo, né, eu já o conheci pessoalmente e aconselho vocês aí a seguir, acho que muitos de vocês aí já conhecem, não conhecem a mim, mas o Paparazzo vocês conhecem. Então ele falando sobre o Rodrigo Paiva, né, foi um ponto ali, foi no vídeo de hoje, né, foi um ponto bem bacana, emocionante até pra ele. E o Rodrigo Paiva, ele é diretor de comunicação do Flamengo, está atualmente lá no cargo. E a relação dele com o Flamengo é uma relação muito vitoriosa. E eu achei bem bacana o Paparazzo ter comentado, né, como foi a ascensão dele dentro da seleção brasileira, né, no período vitorioso a gente está falando muito de Flamengo e Brasil, né, porque estamos na data FIFA, vai ter Copa esse ano. Então a gente faz muita resgate, né, comparando os jogadores de antigamente da seleção com os jogadores de hoje, né, a gente compara o último título do Brasil com a seleção de hoje, então acaba que a gente vai falar de certa forma de alguns personagens, né? Então esse Rodrigo Paiva, ele esteve nas fases campeão, nas últimas fases que o Brasil da seleção foram campeões. Então, ele estando no Flamengo, que também está numa fase campeã, a gente faz uma analogia disso tudo e a gente acaba vendo que o Flamengo está nesse período campeão aí justamente por esses trabalhos aí de comunicação e desempenho aí do Rodrigo Paiva no contexto geral do Flamengo, né? Então, assim, eu aconselho vocês darem uma conferida lá, foi bem maneiro. E essa analogia que foi feita entre o Rodrigo Paiva ser campeão
da época do Brasil, né? Do último Campeonato do Brasil. E agora ele estando no Flamengo, eu acho que é bem legal, né? Trouxe essa sorte pro Flamengo, ia ser bem bacana, né? E um assunto maneiro também, que eu falo com vocês aqui no canal, canso de falar, é sobre a galera base do Flamengo, né? Os crias do Flamengo, galera. Então, assim, Léo Jardim tá começando a perceber que tem alguns garotos que já subiram da base e possivelmente tem outros que estão subindo, que pode ser promessa no Flamengo, né? Eu vejo o Flamengo atrás de centroavante na janela, né? Quer tirar aquele cara do Cruzeiro, né? Tentou fazer até uma negociação com o Gonzalo Plata e tal, mas o Wallacian tá caindo no gosto do Léo Jardim, né? Todos nós sabemos, galera, que o Wallacian é um bom jogador. O Wallacian é um bom jogador, né? Ele só precisava de como é que eu vou dizer, um refino profissional, né? E muito mais no caráter pessoal do que técnico, né? E isso parece que está acontecendo, né? Léo Jardim tá investindo nele, tá botando ele para fazer os treinos táticos, está incluindo ele junto com a galera titular, e eu acho que ele tem feito os gols até, né? Eu acompanho lá os vídeos dos treinos do Flamengo, ele tem feito uns gols lá e tem se saído muito bem. Então Léo Jardim vai investir nele, possivelmente a gente vai ver mais ele aí sendo substituído com Pedro e tal, e ele surgindo cada vez mais nos jogos do Flamengo. E é isso que tem que ser. A gente tem que aproveitar o que a gente tem dentro de casa, galera. Os crias estão lá, os moleques estão lá, eles precisam subir. Entendeu? Essa galera vitoriosa do ano passado e ano retrasado, da Libertadores e do Mundial, tem que ser usado, galera, né? Não é ser vendido a preço caríssimo ou talvez a preço de banana. Ele tem que ser incorporado ao time principal e eu sou muito adepto a isso. Eu gostaria de ver muitos garotos do Ninho sendo titulares do Flamengo e não sendo vendidos e brilhando lá fora, né? Eu acho que é bem legal. Lembrando que a janela já fechou ontem, sexta-feira, né? Ia ter aquela negociação com Gonzalo Plata, né? De sair daí para indo pro Cruzeiro, trocando pelo aquele centroavante do Cruzeiro, mas não rolou, porém o clima ainda não tá nada bom, né? Muitos torcedores aí, né, e até ex-jogadores do Flamengo comentando aí essa postura do Gonzalo Plata aí, né, excluindo o perfil do Flamengo. O jogador ainda nem saiu do clube, né? Então ele já tá fazendo uma campanha aí pra, não vou dizer para ser odiado, mas ele não, acho que não tomou uma atitude boa, né? Não pensou friamente. E eu acho que ele tinha que rever essa impulsividade dele aí, né? Porque ele é um profissional do Flamengo e não é mais criança. E a gente sabe muito bem que profissional tem que se comportar como um profissional, né? Então, em caráter de diretoria e equipe técnica, ele está muito queimado, o clima não está nada bom, né? A janela vai abrir no meio do ano e há possibilidade quase que concreta dele deixar o Mengão. Não sei que aconteça uma reviravolta grande aí, né? E ele realmente sente para conversar com o Mbappé, Léo Jardim, aconteça alguma coisa de extraordinário aí, para que ele não saia com o Flamengo na janela do meio do ano, né, galera? Uma coisa bem bacana também que eu vi no canal do Flazoeiro, canal sensacional aí, né, que eu acompanho ele, que o Mbappé conseguiu finalmente sentar com a Libra para conversar sobre as questões do Flamengo, né? Então essa liga, né, a Libra, ela estava desfavorecendo o Flamengo, né? Alguns clubes também, em termos financeiros, né, de contrato e tal. Então, finalmente no Ninho Urubu ontem teve uma reunião entre os diretores da Libra, né, e o Flamengo, o Mbappé, nosso diretor aí, né? Então, eu acho que eles vão conseguir acertar as pontas. Provavelmente a gente vai ver cenas dos próximos capítulos aí, né?
Vamos trazer aqui no canal certamente o desenrolar dessa história, né? Como é que ficou, se teve avanços aí, se vai ser favorável ao Flamengo, né? Esse novo conceito da forma que a Libra vai trabalhar com os clubes e coisa e tal. E a gente vai trazer aqui no canal e a gente vai conseguir trazer aí, ver se o retorno disso tudo vai ser bacana, né? Favorecer o Flamengo, né, galera? Favorecer o Flamengo, que é isso que realmente que importa. Valeu, galera? É isso aí. Sabadão, aproveitem, curtam aí, compartilhem, vamos comentar aí e bom sabadão pra vocês.